Boa noite, professor. Meu nome é Ederson. Eu vou falar sobre a energia das marés. Então, no que se diz respeito à geração de energia, as fontes podem ser renováveis e não renováveis. Uma dessas energias renováveis é a energia das marés, também conhecida como maré motriz. Essa se encaixa nesse quesito, pois além dos oceanos serem abundantes na Terra, com cerca de 70% do globo, não contribui para o aquecimento global. O potencial energético no mundo gerado é de 500 a 1000 terawatts-hora. Na exploração das marés para a eletricidade, os pioneiros disso foram os alemães, da cidade de Husum, no ano de 1915. Os moradores dessa região utilizavam os tanques de cultivos de ostras para moverem turbinas, onde essas acionavam mini geradores elétricos. Há várias regiões que podem ser aproveitadas, inclusive no Brasil. Para aproveitar o potencial das marés, é necessário construir um sistema similar ao de uma usina hidrelétrica, com barragens, eclusa e unidades que geram energia elétrica. Geração da energia. Para a realização dessa conversão de energia é utilizada a energia cinética, que está presente no mar e acaba gerando a eletricidade que será consumida. Porém, a energia gerada a partir das ondas e a partir das marés são diferentes. A energia cinética, que é gerada na onda, aciona o movimento de rotação da turbina, o que acaba ativando o funcionamento dessa. A partir desse momento, é utilizada uma câmara de ar que é acionada pela elevação da altura da onda. Nesse momento, a energia mecânica da turbina é transformada em eletricidade, a partir de um gerador. Assim que a onda perde altura, a água recua e acaba indo em sentido horário na câmara de ar. A água irá passar novamente pelas turbinas e entrará nesse equipamento que estará com as comportas abertas. Boa noite, meu nome é Leandro. Uma das maiores vantagens desse tipo de energia é o fato de movimento das marés seres previsível. Isso ocorre principalmente porque seus movimentos estão relacionados a eventos astronômicos, já conhecidos e estudados pelo homem, sendo o principal deles a força da gravidade que a Lua e o Sol exercem sobre a Terra. Mas apesar de ser possível prever esse fenômeno, nem todas as vezes os resultados são exatos no que diz respeito ao movimento das marés ao longo prazo. Os erros ocorrem devido à variação meteorológica da região, como o aumento da pressão atmosférica ou vento que sopra em direção oposta ao ideal para o aumento das marés. Apesar de inúmeras experiências desde os anos 60, nunca se desenvolveu uma tecnologia eficaz para a exploração comercial em grande escala, né? Para aprimorar o rendimento desse processo, foi necessário entender os efeitos do escoamento, da aceleração do fluido e dos elementos que estão presentes na turbina, e também da indução eletromagnética. No que diz respeito ao escoamento, esse pode ser classificado em viscoso ou não viscoso. A diferença básica entre os dois é que nesse primeiro, o efeito viscoso, a resistência do fluido ao fluxo não pode ser desprezada, enquanto o segundo já pode ser desprezado do fluido, né? O efeito de viscosidade provoca aderência do líquido à superfície, que o efeito pode ser dado por F, que é igual a NA, dV sobre dx, onde N é o coeficiente de viscosidade dinâmico, A é a área pelo fluido e X em direção a direção perpendicular a A. E V é perpendicular a A também, né? Esse escoamento viscoso pode ser laminar ou turbulento. Nesse primeiro, o fluido irá escoar sem misturar suas partículas. Já no turbulento, que os movimentos do fluido variam irregularmente, de tal modo que a variável, tais como a velocidade, pressão, mostra alteração aleatória, com a coordenada de tempo no espaço. Além disso, no regime de escoamento há 3 parâmetros básicos,
O primeiro dele é o comprimento da escala do campo e de escoamento, a espessura de uma camada limite. Se esse valor é grande, o escoamento pode ser turbulento. Segundo, a velocidade de escala. A escala média espacial da velocidade, sendo essa velocidade alta, ou seja, o escoamento também é turbulento. E terceiro, a viscosidade cinemática. Quando for pequeno, o escoamento pode ser turbulento também. Há três parâmetros relacionados a esses dados, né? Que é a forma que é dada por ele, que é igual VL sobre V, onde V é a velocidade, L é o comprimento e V é a viscosidade cinemática. Caso esse valor dê relativamente pequeno, pode-se definir o escoamento com laminar. Caso contrário, será turbulento. Boa noite, meu nome é Vinícius e vou dar continuidade agora com a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é utilizada no escoamento de fluido. Porém, para o caso das energias maremotrizes, ela é limitada, visto que ela despreza a viscosidade do fluido. Ou seja, ela ignora as forças de cisalhamento causadas pelo gradiente de velocidade. Essa equação é dada pela velocidade 1 ao quadrado dividido por 2, mais a pressão 1 dividido pela densidade do fluxo, mais a multiplicação da gravidade vezes a minha altura 1. Isso tudo igual a velocidade 2 ao quadrado dividido por 2, mais a pressão 2 dividido pela densidade do fluxo, mais a gravidade vezes a minha altura 2. Como a altura e o fluido serão o mesmo, a fórmula mais apropriada para ser utilizada é a da conservação de massa, que é dada por... Essa equação vai ser dada pela multiplicação da densidade do fluxo pela área vezes a velocidade, igualando a minha vazão 1 com a minha vazão 2, eu vou ter a seguinte fórmula. A densidade do fluxo vezes a minha área 1 vezes a minha velocidade 1 é igual a minha densidade do fluxo vezes a minha área 2 vezes a velocidade 2. Eu posso então cancelar esses termos de densidade de fluxo, visto que o fluxo é o mesmo. Então eu terei que a minha área 1 vezes a minha velocidade 1 é igual a minha área 2 vezes a minha velocidade 2. Equação da quantidade de movimento aplicada à hélice. A hélice do sistema de aeração é movimentada por linhas de corrente das marés, que entra com velocidade uniforme V1 e sai com velocidade uniforme V2. Essa fórmula é dada por m, que é a vazão em massa, vezes a velocidade 2, que é de saída, menos a velocidade 1, que é de entrada. Para obter a entrada de energia, ou seja, a energia do fluido, basta eu relacionar a fórmula da força com a da energia cinética. Então, relacionando esses dois termos, nós teremos que a energia do fluido vai ser igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, multiplicado pela vazão em massa dividido por 2. Para obter a energia da hélice, basta eu relacionar F, que é a força, com a energia. Então eu vou ter que a energia da hélice vai ser igual a minha força vezes V1. Então eu vou ter que a minha energia da hélice vai ser igual a V1 vezes a minha vazão em massa vezes V2 menos V1. Para encontrar a eficiência da hélice, basta dividir a energia da hélice pela energia do fluido. Porém, eu posso desmembrar mais essa equação. Então, a gente vai ter a fórmula seguinte. Velocidade 1 vezes vazão em massa vezes V2 menos V1 dividido por V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vezes a vazão em massa dividido por 2. A gente vai aplicar a propriedade de divisão de frações. Então, essa propriedade diz que eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso a segunda. Ao fazer isso, eu posso cancelar a vazão em massa, deixando a eficiência da hélice basicamente dependendo das velocidades, onde eu terei que 2V1 vezes V2 menos V1 sobre V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado vai ser a minha eficiência da minha hélice. Mas eu também posso simplificar isso, já que esse valor de baixo, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado,
pode ser reescrito como V2 menos V1 vezes V2 mais V1. Tendo isso, eu posso substituir na fórmula. Ao fazer isso, eu posso eliminar esse termo com esse termo, sobrando apenas eficiência da hélice sendo igual a 2 vezes a velocidade 1 dividido pela velocidade 2 mais a velocidade 1. Ou seja, quanto maior a minha velocidade 1, que é de entrada, maior vai ser a minha eficiência da hélice. Meu nome é Diogo e eu vou explicar um pouco sobre os cálculos referente à turbina na geração maremotriz. Bem, falando um pouco sobre turbina, nesse sistema de energia maremotriz, as turbinas possuem a finalidade de converter a energia cinética das ondas em energia mecânica. Após armazenar a água das marés, as turbinas fazem com que as pás desloquem a água através de movimentos rotacionais. Então aqui no caso, a gente tem uma ilustração do que seria uma turbina, onde esses vetores aqui seriam os armazenamentos de água, que no seu movimento circular conseguiriam girar essa turbina. Então, esse movimento aqui da turbina, ele vai ser dado pela equação aceleração é igual a 2πv sobre t, onde t é o tempo ou período. Este período, atrelado ao movimento circular com raio r, é a velocidade dada por v. A gente vai chegar na seguinte equação, onde t é igual a 2πr sobre v. Se eu associar as duas fórmulas, da maneira resumida, eu vou chegar na seguinte equação. Aceleração é igual a v ao quadrado sobre r. Frequência e velocidade angular. Além da aceleração, deve-se também ter a frequência angular. A velocidade angular nada mais é que a razão entre o deslocamento angular sofrido pelo móvel em relação ao tempo. Para encontrá-la, o processo realizado é muito similar à velocidade normal, que seria a velocidade linear. A diferença está que, ao invés de utilizar a posição em linha reta, é usado a variação angular, no caso aqui, dada por esse símbolo. A frequência angular é igual a variação angular sobre variação de tempo. Ou, como também pode ser escrito, frequência angular é igual a 2π sobre t. Para associar as velocidades, basta assumir o espaço percorrido pelo móvel com um giro completo. Ou seja, esse giro nada mais é do que o comprimento da circunferência. Então, o comprimento de um círculo é dado pela seguinte equação, 2πr. Substituindo na fórmula, vamos encontrar a velocidade, que no caso seria essa variação S com variação de tempo. Você substituindo aqui na fórmula da velocidade normal, você vai ter o 2πr sobre o ΔT, a variação de tempo. Então, como esse valor é igual à frequência angular, você vai ter que ver é igual a frequência vezes R. Potência das turbinas. As turbinas têm como função transformar energia mecânica em potência de eixo. As potências dos equipamentos podem ser dadas por P vezes Q maiúsculo vezes H maiúsculo vezes G minúsculo vezes N, onde P é a potência da turbina, o Pzinho é o peso volumétrico, o Q maiúsculo é a razão volumétrica, o H é a altura da queda do fluido, o G é a gravidade e o N é a eficiência total da turbina. Porém, no caso da energia maremotriz especificamente, não há queda, ou seja, não há queda de água. Logo, a potência das turbinas deve ser calculada de modo diferente, levando em conta as perdas da turbina em CP. Então a gente tem a perda aqui em P, perda em A, vezes a velocidade ao cubo dividido por 2. A eficiência da turbina nada mais é
que a parte que é convertida em energia útil, potência do eixo. A maior parte das perdas são as perdas hidráulicas, onde a energia cinética não pode ser aproveitada totalmente. Porém, as turbinas atuais possuem eficiência entre 85% e 99%. A potência elétrica dessas turbinas pode ser calculada simplesmente adicionando o N na equação anterior. O N, no caso, o N, que é a eficiência total da turbina. Então, no caso, é a mesma forma, potência elétrica vezes o N. Boa noite, meu nome é Lucas Rômulo. Bem, agora eu vou falar um pouco aqui da parte de geradores, que nada mais é o equipamento que transforma, aqui no caso, a energia cinética em energia elétrica, por princípios eletromagnéticos. É uma definição básica do gerador, é a potência, que pode ser descrita como P, que é igual a força eletromotriz vezes a corrente induzida. Temos também outra relação, que a potência lançada, que é a potência total, é igual a tensão, né, uma DDP, multiplicado também por essa corrente induzida. Outra relação que a gente tem no gerador, de eficiência do gerador, que utilizam essas duas equações aqui, dizendo que eficiência é igual a PL, potência lançada, sobre P. Então aqui com isso teremos que a eficiência é igual a DDP vezes a corrente, dividido por P, que é a força eletromotriz, também vezes essa mesma corrente. Corta as semelhanças, eu vou ter aqui que minha eficiência vai ser igual à razão da DDP pela força eletromotriz. Isso são as equações básicas intrínsecas ao gerador. Vamos partir também para a parte eletromagnética, que tem um pouco mais de complexidade. O gerador tem uma área no seu enrolamento, tem um número de espiras, e esse conjunto gira em torno de um campo magnético. Daí vai surgir a tensão induzida e também a corrente, fazendo assim o processo de geração de energia. Para começar, temos que o fluxo magnético é igual ao meu campo vezes o número de espira vezes a área vezes o cosseno do ângulo formado entre a superfície e as linhas de campo magnético dentro do gerador. Podemos considerar também que quando θ for igual à minha velocidade angular vezes o tempo mais o ângulo inicial, que no caso é um delta. Essa equação aqui vai nos definir um outro princípio até chegar na força eletromotriz. Agora temos que fazer a consideração que força eletromotriz é igual à derivada do fluxo dt menos a derivada do fluxo em relação a t. Substituindo nessa equação aqui, teremos que a força eletromotriz vai ser igual ao campo vezes o número de espira vezes a área vezes dt do cosseno de ômega t mais delta. Agora aqui a gente tem que fazer a derivada. A derivada é bem simples, que vai ficar aqui, no caso também aqui é menos, né? Chegaremos na seguinte conclusão, que minha força eletromotriz ela vai ser igual
derivada de cosseno é menos seno. Então aqui eu já vou ter a mudança de sinal. Campo magnético vezes número de espiras vezes a área vezes aqui eu vou ter minha velocidade angular que eu derivei aqui, vezes o seno de ômega t mais meu ângulo inicial. Basicamente isso. Tiramos também por analogia que esse trecho aqui da equação é descrito como o pico máximo de força eletromotriz. Então, se a gente quiser calcular o pico máximo da força eletromotriz, se daria apenas por essa parte aqui da equação. Podemos reduzir então agora todo o termo, que dizendo que força eletromotriz vai ser igual a minha E máxima, no caso é isso aqui, né? E máxima vezes o seno da velocidade angular vezes o tempo mais o meu ângulo inicial. Então vou colocar aqui seno de ômega t mais o meu delta. E aqui a gente finaliza a parte da conversão eletromecânica, a parte de converter energia mecânica em eletricidade. Basicamente são esses princípios aqui. Meu nome é Rômulo, eu vou falar sobre a maré motriz em Pecém. O primeiro país da América Latina a iniciar a pesquisa em energia das ondas foi o Brasil. Em 2012, foi instalada a usina de Porto Pecém, no Ceará, a 60 km de Fortaleza, em parceria com a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com a COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia, e Governo do Estado do Ceará, sendo financiado pela Tractebel Engenharia. Nessa usina, o diferencial é o sistema de alta pressão, que movimenta a turbina e o gerador. Ao invés de usar a queda d'água, esta é pressionada por um circuito fechado. Quando sai do sistema, é expelido com pressão e vazão. Esse modelo é desenvolvido pela COP. A mesma tem licença de operação do IBAMA até 2020. O litoral brasileiro possui 8.000 km de extensão e pode gerar 87 gigawatts, sendo 20% o rendimento para energia elétrica, o que equivale a 17% da capacidade instalada no Brasil. A usina de Pecém pode gerar 50 kW. Essa usina trabalha através de módulos onde cada um desses possui um flutuador, um braço mecânico e uma bomba ligada ao circuito de água doce. Ao passar das ondas, os flutuantes sobem e descem, acionando as bombas hidráulicas fazendo circular essa água doce em um local com alta pressão. Até 2016, Pecém estava abandonada, pois o contrato com a Tractebel havia se encerrado. Especulações davam conta de que essa usina seria reativada, porém a notícia mais atual é que tem de maio de 2018, onde essa não tinha sido voltada à ativa.